Bom, pessoal, então prosseguindo na análise da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós já examinamos conceito e finalidade, fundamento jurídico e parâmetro de controle. Agora, prosseguindo no estudo, objeto de controle. Ao analisarmos a finalidade da DO, nós vimos que o objetivo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é controlar, fiscalizar possíveis omissões inconstitucionais. Em outros termos, fiscalizar possíveis violações a dever constitucional de regulamentar a Constituição. Mas é importante agora analisarmos as diversas espécies de omissões constitucionais. Importante, portanto, analisarmos qual espécie de vício, qual espécie de inconstitucionalidade é especificamente objeto de controle de fiscalização exercido através de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, nós vamos analisar agora as espécies de inconstitucionalidade quanto à causa do vício. Vamos identificar a inconstitucionalidade por omissão e suas subespécies. Vamos lá. Quanto à causa do vício, nós podemos falar em inconstitucionalidade por ação, chamada também de inconstitucionalidade comissiva ou positiva. E podemos ainda falar em inconstitucionalidade por omissão ou inconstitucionalidade negativa ou omissiva. A inconstitucionalidade por ação, comissiva, positiva, como o próprio nome já revela, indica uma conduta positiva, um fazer incompatível com a Constituição. A inconstitucionalidade por ação, portanto, ela decorre da prática de uma ação, de um fazer incompatível com a Constituição. Por exemplo, o Congresso Nacional edita uma lei. Então, veja, pratica um ato de editar uma lei. Edita uma lei incompatível com a Constituição. Essa inconstitucionalidade por ação, comissiva, positiva, ela pode ser formal, material, comporta diversas subdivisões. Mas não é o objeto da nossa análise específica agora. O objeto do nosso estudo é a segunda espécie de inconstitucionalidade quanto, veja lá, a causa do vício. Nessa segunda espécie, a causa do vício não é uma ação, não é um fazer, não é uma conduta positiva, não é uma conduta comissiva. A causa do vício, a causa da inconstitucionalidade, é uma conduta negativa, é uma omissão. Mas é uma omissão que viola algum dever constitucional. Não é qualquer omissão que viola a Constituição. Então, as omissões inconstitucionais são aquelas que violam um dever constitucional de fazer, um dever constitucional de agir, um dever constitucional de legislar. Então, a inconstitucionalidade por omissão, ela decorre de uma conduta negativa que viola um dever constitucional de fazer, que viola um dever constitucional de agir. Assim como a inconstitucionalidade por ação, a inconstitucionalidade por omissão comporta também diversas subespécies. Nós podemos falar em inconstitucionalidade omissiva formal, inconstitucionalidade omissiva material, inconstitucionalidade omissiva absoluta, inconstitucionalidade omissiva relativa, inconstitucionalidade omissiva total, inconstitucionalidade omissiva ou por omissão parcial. Nós vamos agora analisar todas essas espécies. Então, inconstitucionalidade por omissão e suas subespécies. Bom, as primeiras espécies que merecem destaque e atenção de vocês é a chamada inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Nesse caso, muito cuidado, inconstitucionalidade formal omissiva ou material omissiva, ou omissão formal ou omissão material. Na inconstitucionalidade por omissão formal, você não tem a edição de qualquer ato, conforme determinado pela Constituição. Ou seja, a Constituição determina a edição de um ato, determina um fazer, e a autoridade responsável
simplesmente não edita aquele ato conforme determinado pela Constituição. Nós temos, nesse caso, uma inconstitucionalidade por omissão formal, que decorre da ausência de edição do respectivo ato conforme determinado constitucionalmente. É chamada também de inconstitucionalidade por omissão total, onde você simplesmente não edita o ato determinado pela Constituição. Veja aí, inconstitucionalidade por omissão formal. O que se tem é a não edição de um determinado ato, descumprindo por completo um comando constitucional de legislar. É chamada também de omissão total. Já a inconstitucionalidade por omissão material, você tem a edição de um ato. Você tem a edição de um ato incompleto, que não atende todo o comando constitucional. O Canottilho, ele subdivide a inconstitucionalidade por omissão material em duas subespécies. A inconstitucionalidade por omissão material não intencional e a inconstitucionalidade por omissão material intencional. Na inconstitucionalidade por omissão material não intencional, o poder competente, a autoridade responsável pela edição do ato, edita um ato incompleto, que não atende todo o comando constitucional. Mas nesse caso, a incompletude ela não é intencional, ou seja, o legislador, a autoridade responsável pela edição do ato, ela não exclui intencionalmente, quando edita o ato, pessoas ou situações que deveriam ser abrangidas em conformidade com o comando constitucional. Então, o legislador legisla, mas ele não atende todo o comando constitucional. Ele não contempla todas as pessoas conforme determinado pela Constituição, todas as situações conforme determinado pela Constituição. Então, ele chega a editar um ato. É uma omissão, nós vamos dizer, parcial. Por isso, chamada de omissão material, ou inconstitucionalidade por omissão material. Você tem edição de um ato. Mas, nesse caso, nós temos a chamada inconstitucionalidade por omissão material não intencional. Ou seja, a exclusão ou não atendimento de forma completa ao comando constitucional de situações ou pessoas que acabam sendo excluídas, não é intencional. Essa exclusão não é intencional. Então, nós temos, nesse caso, a inconstitucionalidade por omissão material não intencional. Então, o poder público determina, a partir da edição de uma lei, que determinada categoria de servidores pode exercer o direito de greve em conformidade com o ato editado. Mas não contempla todos os servidores conforme determinado constitucionalmente. Mas essa exclusão, ela não é intencional. Ele não tem essa intenção de excluir. Ele simplesmente não atende todo o comando constitucional. Então você tem aí uma omissão parcial, uma omissão material não intencional. Já na segunda espécie, omissão material intencional, o legislador, a autoridade responsável pela edição do ato, edita o ato determinado pela Constituição. Porém, intencionalmente, deixa de fora, exclui pessoas ou situações que deveriam ser contempladas. Então, perceba aqui a diferença em relação à espécie anterior. Na espécie anterior, existe a edição de um ato que não atende todo o comando constitucional, não contempla todas as situações ou pessoas conforme determinado pela Constituição. Porém, essa exclusão, ela não é intencional. Aqui, nós temos a omissão material intencional. O legislador edita o ato determinado pela Constituição, porém, intencionalmente, ele deixa de fora situações ou pessoas que deveriam ter sido contempladas. Canottilho diz
que nessa segunda espécie nós não teríamos propriamente, verdadeiramente, uma inconstitucionalidade por omissão. Nós teríamos uma inconstitucionalidade por ação. Por quê? Porque o legislador, ele edita o ato faltante e intencionalmente, a partir de sua ação voluntária intencional, ele exclui situações ou pessoas que deveriam ser contempladas. Então você tem uma ação voluntária aqui, uma conduta voluntária no sentido de excluir aqueles que deveriam ser contemplados. No sentido de não abranger voluntariamente situações que deveriam ser inseridas no ato editado. Diferentemente, diz Canottilho, da hipótese em que o legislador ou a autoridade responsável pela edição do ato edita o ato conforme determinado pela Constituição, porém não contempla todas as situações ou pessoas de forma não intencional. Ele não percebe que o ato editado é incompleto. Ele não percebe que ele não está contemplando quem deveria ser contemplado. Então ele não tem a intenção de excluir. Ele não tem um ato voluntário de excluir, mas sim uma omissão em não contemplar, não atender todo o comando constitucional. Veja que essa distinção ela teria importância prática. Por que ela teria importância prática? Porque se nós, de fato, entendermos que na primeira hipótese, ou seja, omissão material não intencional, eu tenho uma omissão propriamente dita, cabe, nesse caso, a ADO. Cabe o manejo da ADO para a fiscalização dessa espécie de inconstitucionalidade. Se nós entendermos que a omissão material intencional caracteriza uma inconstitucionalidade por ação, o manejo adequado não seria da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas sim da ADI, da ação direta de inconstitucionalidade. Mas por que eu disse teria e não tem efeito prático? Porque o STF tem entendido que a ADI e a ADO são ações fungíveis. Existe uma fungibilidade entre essas ações. Inclusive, a Lei 9868 de 99, artigo 12F, parágrafo 1º, diz lá que é possível concessão de medida cautelar em ADO, tanto na hipótese de omissão total como de omissão parcial. Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 12F da Lei 9868 de 99. Olha o que diz lá. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda outra providência a ser fixada pelo tribunal. O que é importante aqui é vermos que a própria lei, ela faz referência, a própria Lei 9868 de 99, ela faz referência à possibilidade de se atacar, através de ADO, um determinado ato normativo ou lei. No caso de omissão parcial. Então é possível que nós tenhamos em ADO omissão total ou omissão parcial. E no caso de omissão parcial, a lei não faz distinção entre omissão parcial intencional ou não intencional. Assim sendo, tanto a omissão material não intencional como a omissão material intencional podem ser objeto de controle através de ADO, como também podem ser objeto de controle através de ADI, portanto. Então, tendo em conta essa fungibilidade entre as ações, não há diferença prática. A diferença é muito mais doutrinária. Lembrando ainda que a própria Constituição Federal ela não faz referência a uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ela faz referência à declaração de inconstitucionalidade por omissão, que poderia, por exemplo, se dar em ADI. Então, esse detalhe é muito importante para compreendermos o complexo sistema de controle de constitucionalidade que há no direito brasileiro. Retornando à distinção, então, omissão material, duas hipóteses. Então, omissão material
Ocorre quando se tem, olha lá, ocorre quando se tem a edição da lei ou ato normativo. Então, na opção material, você tem a edição de um ato, tem a edição de uma lei ou do ato normativo determinado pela Constituição. Contudo, primeira hipótese, a edição do ato não atende de forma não intencional, hein? Não intencional. Não há intenção de exclusão. Todo comando constitucional. Já na segunda hipótese, ocorre, veja, exclusão de forma intencional. Por exemplo, final de ano, você está comprando presente dos seus sobrinhos. Está lá comprando presente dos seus sobrinhos. Aí você tem muitos sobrinhos. Aí você compra 10 presentes. Aí você esquece um sobrinho. Você fala, puxa, esqueci. Meu Deus do céu, não queria ter esquecido dele, mas esqueci. Não era a intenção. Essa é a hipótese de omissão material não intencional. Já na intencional, você compra todos os presentes e deixa de fora aquele sobrinho que você não gosta muito. Você fala, ah, não, esse aí é chato pra caramba, então realmente não quis comprar o presente dele, não. Tá fora. Omissão material intencional. Como já destacado, Canotilho faz distinção. Para Canotilho, no caso de omissão não intencional, nós teríamos, tecnicamente, a chamada inconstitucionalidade por omissão parcial. Já no caso de exclusão intencional, para o Canotilho, não teríamos inconstitucionalidade por omissão, mas sim inconstitucionalidade por ação. Porém, como destacado, em razão da fungibilidade das ações, não há diferença prática quanto a essa distinção. A partir dessas mesmas distinções, nós podemos falar em omissão inconstitucional absoluta e omissão inconstitucional relativa. Você só vai mudar o nome. Então, alguns autores falam em omissão inconstitucional absoluta e omissão inconstitucional relativa. Vamos ver? Como falado, aqui você muda apenas a nomenclatura. Na omissão absoluta, então omissão inconstitucional absoluta, há violação a um dever autônomo de legislar. O legislador se abstém por completo do dever de legislar. É o que nós chamamos anteriormente de inconstitucionalidade por omissão total ou formal. Já na omissão relativa, o que se tem é a violação ao princípio da isonomia, da igualdade. Isto é, omissões derivadas de atos legislativos concretizadores de normas constitucionais que favoreçam certos grupos ou situações, esquecendo outros grupos e outras situações que preenchem os mesmos pressupostos de fato. Assim, na omissão relativa, você tem a edição de um ato, mas não contempla todo o comando constitucional. Não contempla todas as situações ou pessoas como deveria. Essa concretização incompleta, como já destacado, ela pode resultar de uma intenção deliberada do legislador em conceder vantagens só a certos grupos ou contemplar certas situações. Exclusão, nesse caso, expressa ou explícita. Exclusão voluntária, intencional, violando o princípio da igualdade e cometendo, olha lá, uma inconstitucionalidade por ação, conforme destacado por Canotilho. Ou pode ainda apenas
derivar de uma incompleta apreciação dos fatos, mas sem que haja o propósito, a vontade de arbitrária e unilateralmente se favorecerem certos grupos ou situações em detrimento de outros. Aqui você tem uma incompletude regulativa. Nessa última hipótese, haverá, como já destacado, uma inconstitucionalidade por omissão propriamente e não por ação. Precisamente por isso, a omissão legislativa existe quando o legislador não cumpre ou cumpre incompletamente o dever constitucional de legislar, de emanar normas destinadas a atuar em posições legislantes estabelecidas na Constituição. Quando a exclusão for intencional, como falado, haveria inconstitucionalidade por ação. Então, para Canottilho, quando você tem exclusão intencional, edita-se o ato e intencionalmente se exclui situações ou pessoas, você teria inconstitucionalidade por ação comissiva parcial. Se essa exclusão não é intencional, de situação ou de pessoas, aí nós teríamos a inconstitucionalidade por omissão parcial. Vamos ver como se manifesta o Supremo? Veja lá, primeira decisão. Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se em consequência de cumprir, olha lá, o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional, de um não fazer. Desse non facere ou non praestare resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando nenhuma providência é adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetiva ou efetivada pelo poder público. Veja que o Supremo aqui ele destaca a inconstitucionalidade por omissão total, parcial, como nós já destacamos. Mas ainda não é o suficiente para que a gente tenha uma compreensão adequada. Nós falamos que o objeto da ADO são as omissões inconstitucionais. Omissão absoluta, omissão relativa, omissão total, omissão parcial. Mas omissão derivada de qual ente federativo? Omissão federal, do legislador federal, omissão estadual, omissão municipal. E aqui é importante a análise sistemática e lembrarmos o que foi dito quando da aula introdutória em relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós dissemos para vocês que a Constituição ela não traz de forma destacada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A Constituição faz referência à declaração de inconstitucionalidade por omissão. O que significa, a princípio, que você não teria uma ADO, uma ação independente, mas teria sim a possibilidade de, em ADI, se declarar a inconstitucionalidade por omissão. Tanto é que na decisão do STF, que nós falamos agora, você não tinha uma ADO, mas uma ADI. Vamos novamente? Veja lá, ADI 1458. Veja aqui, mais um exemplo, ADI 3682, onde se teve o controle de possíveis omissões inconstitucionais. Lembrando ainda que o parágrafo 1º do artigo 12F da Lei 9868 de 99 faz referência expressa à possibilidade de se ter em ADO um ato normativo, uma lei atacada, quando se tratar de omissão parcial. E se eu tenho uma lei atacada, se eu posso ter uma lei objeto de controle em ADO, de que espécie estamos falando? De leis e atos normativos federais, de leis e atos normativos estaduais, de leis e atos normativos municipais. Então nós temos que fazer o paralelo com a ADI. Vamos ao artigo 102, inciso 1, a linha A, primeira parte da Constituição. 102.
compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha A. Primeira parte. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Transportando agora para a ADO, transportando para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, objeto de controle, a omissão passível de controle, será omissão federal ou estadual, que viole um comando constitucional de fazer, de legislar. Omissões municipais não são passíveis de controle através de ADO. Professor, mas e a omissão municipal, por exemplo? E se o legislador municipal ele não atende a um comando, a um dever estabelecido na Constituição Federal de legislar? Essa conduta negativa não é passível de controle? Através de ADO? Não. Porque através de ADO, a omissão passível de controle é a omissão do legislador federal, do legislador estadual, que viola, sim, um dever de legislar, de fazer, estabelecido na Constituição Federal. Mas a omissão municipal não fica fora da esfera de controle do STF, fora do sistema de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. É possível, no caso de omissões inconstitucionais municipais, a utilização de ADPF, de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Professor, você poderia mostrar eventuais situações em que a Constituição Federal estabelece um comando de legislar, tanto para o legislador estadual como para o legislador municipal, que possam dar margem à inconstitucionalidade por omissão? Eu vou mostrar um exemplo que fica fácil de você visualizar, porque ele tem, inclusive, prazo. Aí é mais fácil de você identificar. Vamos ao artigo 11, caput e parágrafo único do ADCT. Olha o que diz lá. Artigo 11, caput do ADCT. Cada Assembleia Legislativa, Poder Legislativo Estadual, com poderes constituintes, elaborará um comando. A Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Caso a Assembleia Legislativa não edite ou não tivesse editado a Constituição Estadual no respectivo prazo, nós teríamos uma inconstitucionalidade por omissão, por parte do Estado, do legislador estadual. Agora vamos ao parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Se não editada nesse prazo de 6 meses estabelecido, nós teríamos uma omissão inconstitucional, passível de controle via DPF e não através de ADO, como dito. Merece ainda a nossa atenção o momento da constatação da mora, o momento em que ocorre essa violação do dever constitucional de legislar. Como já destacado, quando a Constituição estabelece um prazo, ela fixa um termo, fica fácil a constatação do momento em que ocorre a omissão inconstitucional, quando não se cumpre o prazo estabelecido na Constituição. Por exemplo, artigo 27 da Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 1998. Então, a Emenda Constitucional 19 é de 4 de junho de 1998. Veja o artigo 27 da Emenda 19. Olha lá. O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação desta emenda, elaborará lei de defesa do usuário de serviços públicos. Aqui tem um prazo. Não elaborada dentro de 120 dias, você tem aí, a partir do 121º dia, a inconstitucionalidade por omissão constatada. Quando não houver prazo expresso, essa constatação vai depender de juízo valorativo exercido pelo Supremo Tribunal Federal, que vai avaliar se, na visão dele, Supremo Tribunal Federal, existe um prazo razoável que transcorreu em autos sem edição do ato, conforme determinado pela Constituição Federal,
e, consequentemente, você teria, nesse caso, a constatação da inconstitucionalidade por omissão ou negativa. Como destacado, importante observação diz respeito ao momento da constatação da mora. Caso exista prazo constitucional expresso, não há maiores dificuldades. Basta o prazo estabelecido transcorrer em habeas, sem edição do respectivo ato. Quando não houver prazo expresso estabelecido na Constituição, a constatação da mora dependerá de juízo valorativo exercido pelo STF em cada situação, de forma a se definir se houve lapso temporal razoável para edição do ato faltante ou não. Vamos ver uma hipótese em que não existe esse prazo estabelecido de forma expressa? Artigo 18, parágrafo 4º. Olha lá. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Então tem que ser editada essa lei complementar federal. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Esse parágrafo 4º, ele tem redação determinada, veja logo abaixo, pela emenda constitucional número 15, de 12 de 9 de 1996. Será que já houve prazo razoável de 1996, até 2022, para que o Congresso editasse essa lei? Parece que sim. Então você já vai aí para quase 30 anos. Para quase 30 anos. E não foi editada ainda essa lei conforme determinado pela Constituição. Então parece bastante claro nessa hipótese a violação a um dever constitucional de legislar. E a partir desse caso aqui indicado, o parágrafo 4º do artigo 18, nós podemos complementar. Então é passível de controle através de ADO, também é chamada inércia deliberante. O que seria isso? É muito comum o legislador ele apresentar um projeto de lei. Apresentar um projeto de lei para regulamentar a Constituição. Então vem lá o legislador, um deputado, um senador, e apresenta um projeto de lei para regulamentar, conforme determinado pela Constituição, a criação de município. Então vem lá, apresenta um projeto de lei conforme determinado pelo parágrafo 4º do artigo 18. Só que ele apresentou um projeto de lei, não tem lei ainda. Aí esse projeto vai para uma comissão, aí depois não anda na comissão, passa 1 ano, 2 anos, arquiva, desarquiva, não é pautado para votação, vota na casa iniciadora, seja ela Câmara ou Senado, normalmente Câmara, vai à casa revisora, na casa revisora, indo à comissão, acaba sendo arquivado, não segue adiante, muda a legislatura, é recolocado em tramitação, mas não segue, não anda, e não é convertido em lei. Então existe nesse caso, nesse exemplo, uma inércia deliberante, uma inércia para deliberar, o que também é passível de controle através de ADO. Veja lá, ADI 3682. A inércia deliberante das casas legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que se pretende controlar é a inércia na regulamentação da Constituição por violação a um dever constitucional de legislar. O objeto, como destacado, é a ausência de norma regulamentadora da Constituição. A inconstitucionalidade consiste na violação do dever de regulamentar a Constituição, decorre de conduta negativa inconstitucional, inconstitucionalidade negativa. O objeto de controle é a inércia em dar concretude, eficácia e aplicabilidade às normas constitucionais que dependam de regulamentação para tanto. A omissão consiste na ausência da edição de atos de caráter normativo, não para o controle de omissões na prática de atos de efeito concreto. Hein? Esse detalhe é importante. Estamos falando do controle abstrato de constitucionalidade. Não podendo deixar de lado os casos de omissão parcial, como já visto,
nos quais existe ato normativo editado, objeto da ação. Vimos então objeto de controle. Vamos fechar esse bloco e já voltamos.